Não dá, né? O senhor estudava sempre antes dos editais, as matérias que provavelmente o senhor já sabia que ia cair nos concursos, e aí ia viajar, ia fazer as caravanas. Eu viajava caravana mesmo, era sozinho, né? O senhor ia sozinho? Eu ia sozinho, nunca fui de caravana. Porque o senhor, como o senhor é aposentado, o senhor podia chegar quando o senhor quisesse. Né? Eu tentava chegar pelo menos um dia antes, 2 dias antes do concurso, né? O senhor ia de avião, de carro, como que era? Nessa época dava para viajar de avião. Hoje acho que não dá mais, não. Hoje não dá. Hoje até de ônibus está começando a ficar complicado já. A gente estava na época que a empregada doméstica viajava, segundo o Guedes. Ia para Disney, né? Ia para Disney, etc. Passagem era então, R$1.000, se você soubesse comprar passagem, dava para ir de avião, né? Porque ele ficava muito cansativo pegar um ônibus, né? Então você viajar às vezes 18, 24, 36 horas para fazer um concurso e... Puxado. Né? Nossa, se chegasse lá na véspera do concurso, estava ferrado, né? É que é o planejamento, né? Parece que não, mas influencia muito, né? Porque o senhor foi até o Amazonas. Foi o Amazonas, foi o local mais longe que o senhor foi fazer a prova, né? Nossa, eu fico imaginando, chegar até o Amazonas para fazer a prova lá em Manaus, né? Que loucura. Então, isso que eu queria perguntar pro senhor. Claro, o senhor falou para mim que nunca pensou em desistir e tal, que não desanimava, mas quando o senhor corrigia as provas, que o senhor, sobretudo essas provas que o senhor ia fazer longe, pegava ônibus, avião, hotel, tudo, o senhor via que... Olha, rapaz, não deu? Eu tinha um objetivo que era passar, né? Então... O senhor continuava do mesmo, na mesma intensidade? Eu falei, essa não deu, qual vai ser o próximo, será? Olha que bom pensar assim, viu? Tem que pensar assim, né? Porque muita gente, infelizmente, a gente sabe que muita gente aí hoje que assistiu ao nosso canal são pessoas que não têm muitas condições financeiras de fazer uma inscrição, comprar um cursinho, pegar avião, ônibus, que seja. E às vezes elas fazem as apostas naquele concurso lá em Manaus, por exemplo, saindo aqui de São Paulo, e não dá. Aí não deu para ela. E aí... E aquela coisa também, né? O seu Antônio, querendo ou não, ele já estava com a vida estabelecida. Isso facilita muito, né, seu Antônio? Porque tem muita gente que não pode arriscar de falar assim, eu vou fazer aquele concurso para testar. Mais ou menos isso, mas eu fazia sacrifício. E, né, às vezes um curso que você compra para um concurso, você pode usar para o outro. Você não precisa também toda hora né? Pode usar as matérias básicas. As matérias, as questões. Então, eu acho que é importante investir, né? Porque se você pega o edital anterior, você vai ver que as matérias são mais ou menos parecidas, etc. Pô, eu já tenho essa matéria aqui, vou estudando, né? Então, sobre os editais anteriores, eu queria perguntar também uma coisa que eu acho interessante para o pessoal saber. O senhor deve ter feito concurso de várias bancas organizadoras, né? Fiz. Carlos Chagas, ESAF, CESP... FGV, Carlos Chagas, FGV. Carlos Chagas, FGV. Tem mais alguns aí que eu não lembro o nome. E CESP, o senhor chegou a fazer? Sebrasp, aquela de certo ou errado? CESP, sim. Tá. Eu queria perguntar pro senhor, qual que é a banca que o senhor mais gostava de fazer? Olha, tipo assim, eu colocaria na ordem. Pode falar. FGV. É a primeira? Eu acho que é a pior. A pior? A pior. Eu tô falando a pior. A mais difícil. Depois da CESP e depois da ESAF. Depois da ESAF? Que eu achava essas 3 foram as piores. Tá. Eu achei. Agora, as que são melhores para fazer, eu acho que é a VUNESP, né? E a Carlos Chagas, em algumas áreas, ela é muito boa para fazer. Por exemplo, na área de tribunais, eu acho que a Carlos Chagas tem provas, para mim, eram fáceis. Teve um concurso que eu fiz para o Tribunal do Trabalho do Paraná. Eu, por exemplo, na área administrativa eu fiquei em 13º. Ô, louco! Só que parece-me que não chamaram ninguém, né? Mas tudo bem, mas eu fiquei em 13º. Né? O TRT 9, e a concorrência era muito grande. Para analista? Foram milhares de inscritos para essa área. Eu passei em 13º, só que não fui chamado, né? Nossa, e foi para analista ou técnico? Analista administrativo, se não me engano. Nossa, que interessante essa prova, porque teve uma pessoa que veio aqui, o Alex, ele trabalha com a gente no tribunal, ele passou também nesse TRT,
Ele acho que ele passou em 10º, por aí. Em 9º, 10º, ele falou que não foi chamado para analista administrativo. Analista administrativo. Imagino... Eu passei em 13º. Então, eu acho assim, as provas de tribunais, para mim, elas não tinham dificuldade, não. Nossa, que bom. Eu fazia prova para juiz, assim, não no concurso, mas para treinar. Eu sempre acertava 80%, 90% em todas, assim, entendeu? Né? Então, eu acho que o filtro nesse concurso é nas fases posteriores, né? Às vezes é na redação, né? Mas, sim, na parte escrita, na entrevista, principalmente. Né? É bom que não tem entrevista. entrevista. É na parte mais subjetiva e complica. A parte mais subjetiva, né? Então é o seguinte, eu acho que a Carlos Chagas, para tribunais, eu acho que ela não apresenta muita dificuldade. Para mim, não apresentava. Claro. Eu passei no Tribunal do Estado de São Paulo para técnico. Foi uma das primeiras provas que depois que eu passei a fazer concurso, eu passei, foi para técnico. Aqui no TJ? No tribunal. Para escrevente? É. Ah. Também não fui chamado. Eles têm o belo costume de usar estagiário, né? Na época não... Então eles ficam usando estagiário e não chamam ninguém. Mas são algumas pessoas, né? Hoje agora estão nomeando bastante agora, mas agora, talvez né? quando o senhor fez, realmente... Então isso foi lá em 2008, por aí. Sim. 2007, 2008. Então hoje talvez tenha mudado. Porque eu também não tenho acompanhado tanto, né, esses concursos. Depois que eu passei, aí eu sempre tentei fazer um concurso assim, de uma área meio parecida ou, né, de um salário um pouco mais... É lógico, né? Então o senhor chegou a fazer alguns tribunais? Foi só o TRT, o TJ? Teve mais algum tribunal que o senhor chegou a fazer? Não, só o TJ e o TRT. TJ e TRT. Às vezes ali eu vejo que o senhor poderia ter uma, vamos dizer assim, uma facilidade para fazer prova de direito, às vezes. Sim, eu acho que sim. Né? Por isso que eu perguntei qual a dificuldade de direito, o senhor falou antes, né, que direito não era muito difícil para o senhor. Né? Não tinha. Exceto a área processual, eu acho que a área processual era um pouco mais complicado, né? Mas nas outras a gente tirava a diferença, né? Porque decora muito prazo, essas coisas, né?